A graça e a paz. Pode se assentar, meus queridos. É uma honra, viu, pastor Diego, estar aqui essa noite com vocês. É um privilégio aí muito grande. Me sinto aí muito honrado. Tem até alguns irmãos que me conhecem desde pequenininho aí. É uma bênção, uma bênção. Sabe, irmãos, quando eu estava a caminho daqui, Deus colocou na minha cabeça, passou o tempo, eu conversando com o pastor Diego, eu tenho uma história passageira nessa igreja também, e no meio da minha pregação eu vou compartilhar, e eu me sinto um privilegiado de estar aqui, porque um dia eu me sentei, ninguém sabia de nada, num dia eu sentei ali no culto de domingo, no momento que eu estava angustiado, sentei lá no final, e ouvi uma palavra e fui abençoado, e depois de 2 anos estou aqui de novo. Olha que bênção, é uma honra. Sabe, irmãos, eu queria pregar hoje para vocês, compartilhar uma palavra, falando a respeito da cultura do reino. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo numa época, numa geração que não tem mais identidade, não existe mais costumes. Essa geração que veio hoje, eles mudam muito rápido, pensam muito rápido, a moda passa muito rápido, não é verdade? E as pessoas estão se perdendo algumas coisas. E no meio da igreja também não é incomum isso. Mas hoje eu quero dizer algo para você, que nós temos uma cultura, e é uma cultura do reino. Talvez um dia você se perguntou, por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Eu vou fazer um checklist com você. Nós somos crente, nós vamos à igreja, nós escutamos uma palavra de Deus e às vezes parece que falta algo na nossa vida. Por que algumas coisas não acontecem? Então eu vou fazer um checklist com você, roupa de crente. Aí você olha para você, não, roupa de crente, confere. Linguajar de crente, aleluia, glória a Deus, está amarrado, está repreendido, também está ok. Eu vou aos cultos todos os domingos, está ok. Eu vou vir nos cultos às quintas e às terças, ok. Então, o que me falta? Eu quero dizer para você, talvez o que falta está na maneira a qual você pensa, na maneira a qual você está vivendo e de que maneira você está vivendo. Sabe, quando você entende essa cultura do reino, quando você vai para outro país, cada país tem a sua cultura, tem a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir e a sua maneira de agir. E é engraçado, meus irmãos, que se você for na embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, tudo lá dentro tem que ser obrigatoriamente brasileiro. Você sabia disso? A alimentação, a comida, tudo naquele lugar tem que ser extremamente brasileiro. E nós aqui, nós trazemos essa cultura do reino, porque nós somos embaixadores de Cristo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu queria começar compartilhando um texto, lendo com os irmãos. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A palavra de Deus diz que nós fomos transportados. A palavra de Deus diz que nós não somos mais dessa terra. Você não é mais daqui. A partir daquele momento que você aceitou Jesus, Ele pegou você, Ele te resgatou, Ele te transportou e te levou para outro lugar. É uma questão, meu irmão, de espiritualidade. Você agora vive em outro reino. E como você vive em outro reino, você precisa aprender a cultura desse reino, para que você possa desfrutar aquilo que esse reino tem para você. A grande dificuldade das pessoas é viverem num lugar que não entende a cultura, então também não vai desfrutar daquilo que aquele reino tem. Essa é uma grande verdade. A minha filha me deu
uma lição. Eu nem me apresentei, me chamo Luciano. Tenho 36 anos, sou casado há 10 anos. Tenho uma filha linda que se chama Lara, uma esposa maravilhosa que se chama Rosane. Eu não pude trazê-los aqui, que a minha filha é... Se eu trouxesse ela aqui, ela não estaria paradinha não, igual o netinho aí do pastor Diego aí. A minha filha é um pouco mais agitada. Mas ela me ensinou algo que eu queria ensinar para vocês, 3 princípios dessa cultura do reino. Um dia eu conversando com a minha filha e falando: filha, o papai vai trabalhar, a mamãe também vai trabalhar. Ela falou assim: não papai, não vai trabalhar não. Eu falei: não filha, o papai precisa trabalhar. Porque se o papai não trabalhar, o papai não consegue comprar suas coisas, não consegue comprar o presente para você. Ela tem 3 anos de idade. Para minha surpresa, ela me respondeu a seguinte frase assim: papai, eu não preciso de nada, eu já sou feliz. Sabe, irmão, naquele momento o Espírito Santo falou comigo. E uma das primeiras culturas do reino que você precisa entender, que você não nasceu para ter felicidade, você nasceu para ser feliz. Há uma diferença extrema entre ter e ser. Sabe, tem muitos cristãos que estão procurando ter coisas para ser feliz. O ter é tudo passageiro. Eu preciso ter isso, mas se eu não tenho isso, eu não sou feliz. Eu estou passando uma fase de desemprego, então eu preciso ter um emprego para ser feliz. Eu sou solteiro, então eu preciso ter um casamento para ser feliz. Sabe, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquele celular da moda. Hoje os jovens é um iPhone, né? Um iPhone. Eu preciso ter. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser felizes. E só existe um motivo pelo qual nós devemos ser felizes. Sabe qual que é? Porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E você precisa entender, então eu vou te dar algumas dicas para você ser feliz. Não procure as coisas que você não tem, agradeça as coisas que você já tem. Não é uma questão que Deus não vai te dar as coisas, mas é uma questão de você reconhecer aquilo que Deus já fez em você. Você não nasceu para ter felicidade. Fala assim: eu nasci para ser feliz. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Outra cultura que nós precisamos quebrar é a cultura do fazer. Quando você se converte, você vem à igreja ou em qualquer lugar, você tem uma ansiedade em fazer coisas. E eu estava pensando nessa palavra fazer, e fazer ela combina muito bem com eu. Eu preciso fazer. Ela não é uma palavrinha que você pode usar de qualquer maneira ou isolada. Mas eu quero te ensinar que o evangelho não consiste em fazer nada. Você já parou para pensar nisso? O evangelho, ele consiste numa única palavra, se chama permanecer. Permanecer naquilo que Deus já tem para você. Permanecer convicto na sua fé, naquele primeiro momento que você foi chamado. Se Deus está falando para você, continue orando, permaneça em oração. Aí você vai falar assim: mas não é fazer? Não, não é fazer. Porque o fazer, ele exige de você um esforço físico. O permanecer, ele te dá um descanso. O permanecer, ele te dá a garantia que você vai alcançar aquilo que você está buscando. Porque o permanecer não significa que você está acreditando nas suas forças, mas significa que você está depositando a sua confiança em Deus. E o interessante é que quando Deus cria o homem, Ele não cria o homem no primeiro dia. Ele não cria o homem para ajudar na obra. Ele cria o homem já ali. Aí o pessoal fala assim: não, Deus criou o homem ali no 6º dia, porque no 7º Deus descansa. Não, você não está entendendo.
aquele desfrute, aquele descanso. Deus, ele cria o homem para que o homem desfrutasse, para que o homem ele já nascesse descansado. Ele não nasceu ali para o trabalho, ele nasceu ali para desfrutar de Deus, para ele entender que toda obra que Deus fez não dependeu dele nenhum, não teve o dedo do homem, mas foi para o próprio desfrute daquele homem. Imagine que quando aquele homem ele nasce, ele é criado, ele se depara com toda a criação de Deus. Presta atenção, meu querido. Aquele homem olhou para tudo aquilo e falou: Deus fez isso para mim. E quantas vezes você tem olhado e tem contemplado o Senhor, tem falado: Senhor, Tu fez isso para mim. Sabe, às vezes você precisa, meu querido, entender que permanecer, Ele vai te dar descanso, vai te dar força e vai te dar motivação para você caminhar. Permaneça na fé. Se Deus falou que tem algo que vai acontecer, permaneça crendo. Não mude o seu pensamento, não mude a sua maneira de ser. Sabe, eu passei por uma fase, meu irmão, eu acho que eu tenho um chamado pastoral desde os meus 15 anos de idade. Foi quando Deus tocou no meu coração. E isso vem desenrolando na minha vida e eu sempre crendo nisso. E chegou uma fase que aconteceu um imprevisto no meu ministério, aonde que por algum motivo me afastaram da antiga instituição que eu fazia parte. Sabe, mas naquele momento me serviu para algo. Me serviu para entender que eu preciso permanecer naquilo que Deus prometeu para mim. E naquele momento a única frase que veio do Espírito Santo no meu coração é: permaneça naquilo que eu te chamei. Sabe por que muitos casamentos terminam? Porque não estão permanecendo naquilo que Deus chamou. É simples assim, meu irmão. Ah, mas ele mudou, mas ela mudou. Deixa eu falar para você. Seu marido pode mudar, a sua esposa pode mudar, mas o seu Deus, Ele não muda, Ele continua fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida, meu irmão, Ele é fiel e justo para completá-la até o fim. Ser e não ter, permanecer e não fazer. E eu queria falar uma muito importante. Onde eu estou hoje não define para onde eu vou amanhã. Sabe, hoje as pessoas elas vivem a geração imediatista. Elas estão muito preocupadas no status agora. Mas deixa eu falar algo para você. Presta atenção. Lá no deserto, quando aquele povo ele sai do Egito e Deus o leva para o deserto. E aí você pode parar para pensar: nossa, mas ninguém gosta de falar de deserto. Nenhum cristão gosta de passar pelo deserto. Você quer conhecer quando um cristão está na prova, você fala: e aí, irmão, como é que você está? Estou no deserto, meu querido. Mas o deserto é um lugar fantástico. É um lugar maravilhoso. Porque Deus, Ele leva justamente as pessoas no deserto para que elas conheçam Deus no tempo da tribulação. E a palavra de Deus diz que durante o dia, vinha uma nuvem, uma coluna de nuvem ali, naquele povo. E durante a noite era uma coluna de fogo. Não sei se você sabe, o deserto quente na parte da manhã, e à noite ele vai abaixo de zero. Então quando você estiver no deserto pela manhã, não tire a sua roupa, porque à noite você vai morrer de frio. Mas ali, meu querido, eu quero dizer para você, significava que Deus estava presente com o povo, ainda em tempo de tribulação. E o deserto, ele é mais interessante porque ele não é definitivo. Ele é passageiro. Eu quero dizer para você, aquilo que você está passando hoje não vai definir o que você vai ser amanhã. A sua vida não teve esse fim agora.
A circunstância que você passa no seu casamento agora não quer dizer que ele não vai ser um casamento maravilhoso amanhã. Esse momento financeiro que você está passando agora não vai definir a prosperidade que Deus quer te levar amanhã. Essa tribulação que você está passando agora não define a glória que Deus tem para você amanhã, meu irmão. O que você está passando momentâneo não define aquilo que Deus chamou você para ser. Você precisa acreditar. O Senhor vai te levar aonde Ele determinou que te levaria. Deserto é só um caminho para Canaã, meu querido. Terra que mana leite e mel. O coletivo é mais importante do que o individual. Meus queridos, isso aqui é fundamental para o crescimento. E anos e anos de igreja, e vocês vão entender que, às vezes você está sentado do lado de uma pessoa, uma está sendo abençoada, outra não está sendo abençoada. E aí o pastor, ele vem aqui em cima e fala assim: nossa, irmãos, eu vou falar algo para você. A nossa igreja está prosperando muito. Como a nossa igreja está avançando, está crescendo. Tem alguns irmãos aqui que estão com salário sendo dobrado, outras portas de emprego estão abrindo. E aí tem alguns irmãos que estão sentados ali, estão olhando. Eu já passei por essa situação, irmãos. Mas não está acontecendo comigo. Mas sabe qual que é o segredo? O grande segredo é que o coletivo é maior do que o individual. Se você está numa igreja e está procurando seu individual, a bênção é de uma maneira. Mas quando você está no corpo e você está olhando para o coletivo, quando aquela bênção de Deus vem sobre o corpo, meu irmão, ela atinge a sua vida. Isso é inevitável. É inevitável. Eu fico pensando, quando você olha o reino animal, eu assisti uma reportagem e eu vi como é que os leões agem, né? Eles pegam um bando e eles ficam observando, e eles dão aquele estouro na manada, e eles percebem quem sai da manada. Eles não vão atacar quem está na manada, porque ali um protege o outro. Mas aquele que está ali sozinho, ele se torna uma vítima muito fácil. Eu quero dizer algo para você: existe uma proteção que está no meio do coletivo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, meu querido, se alguma coisa está prevalecendo contra a sua vida, não está acontecendo, eu quero te convidar: entra no coletivo da igreja, entra na campanha de oração da igreja, vem nas campanhas que o pastor aqui coloca, porque as pessoas não entendem. Campanha não é barganha, não. Campanha não é barganha, mas campanha é força para a igreja, é o coletivo em ação, é a igreja se protegendo, é a igreja indo para a guerra, é a igreja lutando, é a igreja vencendo. Isso não é barganha, isso é estratégia de guerra. Simples assim. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Fala assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e eu sou a igreja. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo. Sabe, irmãos, uma história que você conhece, muito conhecido, é a história da mulher que fazia 12 anos que estava com fluxo hemorrágico. E a palavra de Deus diz que durante 12 anos aquela mulher gastou tudo que ela tinha. E um dia então ela ouviu que havia um homem na cidade, e aquele homem curava. Então aquela mulher então, ela saiu daquele meio e foi atrás.
desse homem que chama Jesus. E a palavra de Deus diz que aquela mulher foi se rastejando entre o meio e ela tocou na hora de Cristo. E Cristo chegou e falou assim para ela, ó, falou para os discípulos: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E naquele momento os discípulos não entenderam, ela falou assim: Jesus, mas está todo mundo te tocando. E como você fala que uma pessoa te tocou? Ele falou assim: não, uma pessoa me tocou. E aquilo ali, meu irmão, me deu um estalo um dia. E eu fiquei percebendo algo assim que acontece. Falei assim: mas quantas pessoas estão sendo curadas ao nosso redor? E às vezes aquele milagre não chega na nossa vida. É porque talvez, meu irmão, em alguns momentos nós estejamos igual aquele povo, esbarrando em Jesus. Há uma diferença em você esbarrar e em você tocá-lo. Há uma diferença daquelas pessoas ficarem circulando ali Jesus, esperando algo, e há uma diferença daquela pessoa que de fato toca a Deus. Quando aquela pessoa tocou a Deus, saiu um poder de Jesus. E o interessante que o quadro clínico daquela mulher foi afetado na hora. Mas ela estava sofrendo há 12 anos. Eu não sei porque eu estou dizendo essa palavra, mas eu quero falar algo para você. Tem pessoas aqui que estão sofrendo coisas há anos, e Deus está falando: eu quero mudar a sua situação hoje. Eu quero mudar a sua situação agora. Isso não está na minha palavra. Então eu quero que você entenda que Deus está falando especificamente. Outra cultura: é melhor entregar do que reter. Queria ler um texto com os irmãos, está em Mateus 26, capítulo 26, versículo do 6 ao 13. O pastor Diego me deu 2 horas, tá bom, irmãos? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele encontrava-se reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela fez em mim para preparar para o meu sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também que ele faz será contado em sua memória. Olha que interessante que as pessoas não entendem o princípio que é do mundo, é totalmente o princípio contrário ao princípio de Deus. No mundo, para você enriquecer, você precisa reter. Você precisa guardar. Na cultura do reino, você precisa ser generoso. É algo totalmente contraditório. Mas não é uma generosidade em qualquer lugar. Existem lugares específicos. Existem lugares que você precisa entender que há um investimento. Não é em qualquer lugar que você investe seu dinheiro. Não é em qualquer lugar que você investe o seu tempo. Não é em qualquer lugar que você faz isso. Nem naturalmente. Você não colocaria o seu dinheiro num banco desconhecido. Você não compraria um carro sem saber a procedência. E é estranho que essa mulher, ao fazer isso, ela sabia aonde que ela estava investindo. Ela sabia qual era a procedência. E algumas pessoas não entendem que o reino dos céus tem o caminho correto. Existe o lugar certo, existe a maneira correta de você investir. Eu aprendi desde cedo, meus irmãos. Desde cedo. Existem lugares específicos, momentos específicos. Não retenha, seja generoso.
Aquela mulher entendeu que investir no reino é o que vai trazer o retorno de fato. Eu não sei você, quanto tempo você tem investido na obra de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, meus irmãos. Não só de dinheiro. Eu estou falando de investimento de tempo. Eu estou falando de investimento de oração. Quanto tempo você tem investido em oração pela sua causa que você está passando? Eu olho um jovem hoje, eu fico imaginando quanto tempo você está investindo em oração pelo seu futuro. Eu, quando eu era jovem, fazia faculdade, eu saía da minha faculdade e orava 2 horas por dia. Eu casei com a minha primeira namorada, estou com ela há 22 anos. Há 10 anos sou casado. Eu orei por ela. Eu orei para casar. Sabe, meus irmãos, e desde o começo ali, eu tenho investido na obra de Deus, sendo generoso. Sendo generoso na obra de Deus, sendo generoso e vendo que a generosidade, ela prospera. Ela prospera em saúde, ela prospera em alegria. Não é só uma questão financeira, porque quando a gente fala prosperidade hoje, dá uma conotação que tudo está voltado no dinheiro. Mas eu quero dizer para você, o reino dos céus não é construído com dinheiro, meu querido. A moeda do reino dos céus é a fé, a perseverança. Essa é a moeda. Então, a palavra de Deus diz que é melhor entregar do que reter. Um coração generoso, ele prospera. E você precisa compreender isso. O coletivo, ele é mais importante do que o seu individual. Esteja convicto de algo. Deus tem algo para a sua vida. Mas isso vai depender de um posicionamento seu. Muitas das vezes, você vai precisar se levantar de um momento de angústia e tirar força de onde que você não tem e permanecer na fé que Deus te chamou. Eu queria concluir com você contando uma experiência. Eu estava um dia chegando do mercado na minha casa e na minha porta tinha um rapaz pegando lixo. Eu cheguei com uma sacola, eu tinha comprado pão, tinha comprado alguns frios. Eu vi aquele rapaz ali e ele olhou para minha sacola e ele me pediu algo para comer. Ele falou assim: você não teria algo para comer? Eu falei assim: tenho sim, espera só um instante. Naquele momento que eu entrei na minha casa, o Espírito Santo falou algo assim para mim muito interessante. Ele falou assim: vocês são iguais. Aí eu falei: mas Deus, como que eu posso ser igual? Eu falei: vocês são iguais. Eu falei: Senhor, por quê? Me responde. E aí veio uma resposta muito... Porque quando você tem fome, você também pede comida. Quando você tem angústia, você também chora. Quando você passa por alguma tribulação, você também perde a sua fé. Sabe, meus queridos, todos nós já passamos por circunstâncias difíceis. E Deus continuou falando comigo: mas existe uma única diferença entre você e Ele. Eu falei: qual é, Deus? Que você sabe que eu sou seu Pai. E eu quero dizer algo para você. Não interessa aquilo que você está passando. Talvez hoje você não está com seu nível de fé como você esperava. Talvez hoje a sua crença, ela não está tão forte. A angústia que você está passando, talvez tenha feito você retroceder em algum momento. Mas eu quero dizer algo para você. Você tem um Pai.
Eu queria fazer um apelo. Eu não tenho esse hábito não, viu? Mas eu queria fazer um apelo essa noite. Você que Deus está falando especificamente aqui com algumas pessoas. Você que está passando por um momento e você está com essa fé abalada. Eu quero dizer para você, irmãos, já passei por isso muitas vezes. E não é vergonhoso não. Mas Deus está chamando você hoje. Porque Ele é seu Pai. E Ele vai te dar aquilo que é necessário. Ele cuida de você, independente da sua circunstância. Queria chamar os irmãos do louvor. Eu queria convidar você que ouviu essa palavra e Deus falou com você. E você entende que você hoje precisa de uma oração. Você precisa dessa força do coletivo hoje. Muitos irmãos se perdem porque não entendem que há poder na força do coletivo. Há poder na força da igreja. Queria que você ficasse em pé. Queria convidar. Eu não sei com quem Deus está falando essa noite, mas de uma maneira você não se sentisse constrangido ou constrangida, eu queria que você viesse aqui à frente. Queria que você não tivesse medo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se tiver mais alguém aqui, eu queria convidar você a se juntar. Amém. Tem algum intercessor aqui que pode orar junto aqui com a irmã? Amém. Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Porque sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Senhor Deus, que nesse dia o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Oh Deus, seja a nossa força no nosso momento de fraqueza. Oh Espírito Santo de Deus, libera, Senhor Deus. Libera sobre essa igreja a tua unção, Pai, sobre a vida de cada um desses irmãos, Senhor. Oh Deus, que a sua igreja possa continuar avançando, prosperando. Oh Deus, que tudo aquilo que tem se levantado contra a sua obra, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, olha o desamparado neste lugar. Oh Deus, o necessitado que não age em nosso meio, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades. Oh Deus, supra, Senhor Deus. Abra portas de emprego, Pai. Oh Deus, que neste lugar, Senhor Deus, seja um lugar de cura dos enfermos. Oh Deus, que nessa nova cultura do reino nós possamos viver, Senhor Deus, de uma maneira digna a qual nós fomos chamados. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Espírito Santo de Deus. Amém. Oh Deus. Espera, oh, Senhor. Espera com o teu senhorio, ó Pai.
Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh Deus, libera, Senhor Deus, sobre a vida da nossa irmã nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, o que ela tem passado. Que o Senhor possa ser a fortaleza. Oh Deus, o estado que ela passa hoje não define o que ela vai ser amanhã. Nós como igreja, nós profetizamos que esse quadro seja revertido agora em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, que essa tristeza possa se transformar em alegria, que essa luta se transforme em vitória amanhã. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, pastor. Glória a Deus.